Pastor Marcos, me responde uma coisa, as pessoas quando morrem, elas não vão para o céu? Realmente, né? Se a pessoa morre e vai para o céu, ou morre e vai para a condenação, para o inferno, ou para qualquer coisa do tipo, para que tanta polêmica com relação a um vale de ossos secos, né? Afinal de contas, né? Já que a carne não aproveita para nada, mas o espírito que é importante, então para que tanta polêmica? E aí, queridos, nós começamos a compreender e entender como a nossa compreensão da palavra de Deus é falha. Como nós compreendemos e entendemos muito pouco da palavra de Deus, precisamos entender muito mais. Porque essa passagem de Ezequiel, ela é fundamental. Porque Deus, sem a ressurreição dos mortos, ele não pode fazer cumprir as suas promessas. Se nós acreditarmos que uma pessoa morre e ela vai para o céu, ou ela morre e ela vai para o inferno, e ela continua consciente nesses lugares, ou mesmo que seja o seio de Abraão, ou então um estado intermediário para a morte, nós temos que também acreditar que o que Jesus falou foi mentira. Pastor, essa palavra é uma palavra forte. De fato é forte, mas é a pura realidade. Sabe por quê? Porque Jesus nunca tratou a morte como você passar da terra para o paraíso, ou da terra para um lugar de castigo, como de uma forma consciente. Pelo contrário, ele sempre se refere à morte como um sono do qual ele vai despertar a pessoa. Se a pessoa morre e ela fica consciente em algum lugar, seja perto do trono de Deus, seja longe dele, como que ele trata a morte como um sono? Seria algo até irracional se a pessoa não estivesse no pó da terra, não estivesse inconsciente, ele tratar a morte como um sono. Agora você pode pegar aí na sua Bíblia. Você pode pegar, por exemplo, Mateus, capítulo 9, verso 24. Marcos, capítulo 5, verso 39. João, capítulo 11, verso 11 e 12. Né? Você vai ver que Jesus, ele sempre trata a morte como um sono. A pessoa que está dormindo, a pessoa não está consciente do que acontece ao seu redor. A pessoa não sente o passar do tempo. Então, por isso que nas Escrituras, muitas vezes, a morte é comparada a um sono. Porque, de fato, quando a pessoa morre, é exatamente isso que acontece. Por ocasião da sua morte, fechar de olhos, para ali. Para nós, que continuamos vivos, o tempo continua passando. Então, a gente pode ler, por exemplo, né, sobre os apóstolos e falar, nossa, tem 2000 anos que eles morreram e estão aguardando. Só que, para quem morre, a pessoa não sente o passar do tempo. Então, quando eles despertarem novamente, vai ser como um piscar de olhos, um fechar e um abrir de olhos. Parece que não passou o tempo, parece que acabou de acontecer a morte, e é o momento seguinte que vem, o que vem em seguida é a recompensa, ou o julgamento. Não é à toa que a palavra mesmo nos diz que ao homem está destinado morrer uma só vez, e a seguir vem o juízo. Repare que isso seria impossível se a pessoa morresse, ficasse aguardando, seja no seio de Abraão,
seja no purgatório, onde for, para que lá na frente ela ainda seja julgada. Veja o absurdo que seria. Ela está na glória, está junto de Deus, e aí, de repente, ela tem que ser chamada para voltar, né, ao mundo para ser julgada, para ir saber se ela vai herdar ou não a vida eterna. Veja como isso seria improvável. E se fosse assim, por que quando Jesus ressuscita Lázaro, nessa palavra que nós falamos aqui, João capítulo 11, por que quando Jesus ressuscita Lázaro, ele fala para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Se Lázaro estivesse no céu, se Lázaro estivesse no seio de Abraão, se Lázaro estivesse no paraíso, Jesus estaria brincando conosco, estaria colaborando para nos deixar confusos e nos enganar ao gritar para dentro do túmulo e dizer Lázaro, sai para fora. Mas nós sabemos que Jesus jamais faria isso. Ele falou para ele sair para fora porque de fato ele estava no sepulcro morto. Nós falamos no sono da alma, mas isso é uma metáfora, porque na verdade ele estava ali inconsciente, né, como tantos outros, aliás, todos nós que morremos. Queridos, isso não é apenas Jesus que vai falar. Além dos evangelhos, nós vamos encontrar também esse mesmo ensino nas cartas dos apóstolos. Paulo mesmo, que muitas vezes é acusado erroneamente de criar um outro cristianismo, ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 15, que nós não devemos nos entristecer por aqueles que dormem. É um eufemismo para falar daqueles que morreram. Porque, segundo ele, quando Cristo voltar, ao som da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão. Então veja que ele não fala que eles descerão do céu. O som da última trombeta é o som da volta de Jesus. Se os salvos estão nos céus com Cristo, então seria de se supor que Paulo falaria. Então, aqueles que Cristo ao som da última trombeta, Cristo voltará e aqueles que morreram voltarão com ele. E não é isso que ele fala. Ele fala que aqueles que morreram ressuscitarão. Isso é muito importante. Pedro e Paulo, assim como Lucas, lá no capítulo 8, verso 52, eles vão falar a mesma língua. Eles vão falar a mesma coisa. Olha só, você falar que quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno, é você falar que Jesus falou algo errado, prometeu algo que não é viável, falou uma mentira. Porque, veja bem, lá em Mateus, capítulo 16 e verso 27, no capítulo 25, do 31 até o 46, Lucas, no capítulo 11, versos 31 e 32, Jesus é muito claro em nos dizer que a recompensa dos justos será dada por ocasião da volta dele e por ocasião da ressurreição dos mortos. Então, quer dizer, você acreditar que aquele que morre já recebe, é você desfazer das palavras do próprio Jesus. Isso é uma coisa muito séria, queridos, que nós deveríamos pensar muito bem. Ah, pastor, mas é apenas Jesus, ele usa ali umas parábolas, umas comparações. Calma lá. Eu não estou citando uma palavra. Não estou citando uma passagem, como, por exemplo, a história do rico e do Lázaro.
que era uma história que os judeus contavam ali entre eles, e Jesus apenas repete para dar um outro fim. Eu estou falando aqui de várias passagens. Você acha que em todas elas, a palavra de Deus usaria metáforas, comparações, coisas irreais? Certamente iria confundir muito a pessoa. Então acho que nós temos que ser sinceros em compreender o que de fato a Bíblia fala sobre a morte. Os escritores do chamado Antigo Testamento, eles são muito enfáticos ao afirmar que os mortos, tanto justos quanto ímpios, eles estão no mesmo lugar aguardando, aí sim, o destino, que é a salvação, né, ou o julgamento para o castigo eterno. Eles estão em silêncio e inconscientes na sepultura até o dia da ressurreição. E aí nós podemos pegar Jó, capítulo 14, verso 12, podemos pegar Salmos, capítulo 115, verso 7, podemos pegar Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10, e nós vamos encontrar esta afirmação. Isto não é uma conjectura, é uma afirmação. Eu vou pegar aqui, só para nós termos uma ideia, o que diz Eclesiastes. Palavras escritas pelo homem mais sábio do mundo, e que nos fala da seguinte maneira, no capítulo 9. Verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Veja, aqui não é que eles não sabem nada do que acontece no sol, né, debaixo do sol, sobre a terra. Não é este o sentido. O sentido é claro, eles não sabem de nada, de coisa alguma. Então, queridos, você vê esse mesmo padrão se repetir. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Ou seja, eles não têm mais sentimentos. Por quê? Porque a alma que era vivente morreu. Os sentimentos dependem da alma, que é o nosso conjunto, estar vivo, estar viva. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Lembrando e entendendo o que este termo para sempre, no hebraico, né, significa. Né, para sempre até se cumprir plenamente aquele propósito. Né, nós sabemos que a morte não é o castigo final, não esta morte, esta não é o castigo final para o ímpio, assim como também não é o destino final para o justo. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, veja, não fala que é no céu, não fala que é no inferno que a gente entende por causa de obras latinas, né, como é o inferno de Dante. Fala sepultura, que é para onde você vai. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Muito claro, né? Muito, muito claro. Só não entende quem realmente não quer entender.